Senhor nosso, narrado por João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Mistério insondável, este, o da Santíssima Trindade. Sendo mistério, não cabe na nossa compreensão. Não conseguimos assimilar este mistério. Entretanto, o próprio Deus se nos revela e nos ajuda a compreender que Ele, o único Deus, três pessoas o formam, o constituem, não são três deuses, um Deus, portanto, indiviso, mas são três as pessoas. Como compreender isso? Como assimilar essa realidade? Como entender este mistério? O próprio Cristo Jesus, segunda pessoa da Trindade, este mistério nos revela. Fala-nos acerca do Pai que o envia, e ao retornar para o Pai, fim da sua existência terrena e cumprida a sua missão, envia à Igreja o Espírito Santo. Três pessoas, um só Deus. Esta realidade, filhos e filhas, toca-nos muito de perto, toca-nos intimamente. E por que razão? Porque feitos fomos à imagem e semelhança de Deus. Este Deus é uma comunidade perfeita, uma sociedade perfeita, por que não? Onde uma pessoa concorda com as demais. Todas elas, as três pessoas trinitárias, têm a mesma natureza. São iguais em poder, atributos, beleza, iguais, completamente iguais, e não podia ser diferente. Se uma das pessoas tivesse mais poder que as demais, não poderíamos estar falando aqui de um único Deus. Mas então, Padre, se as três pessoas trinitárias são perfeitamente iguais uma às demais, como então são três pessoas? Não poderia ser uma pessoa só? Todas elas têm a mesma natureza, o mesmo poder, as mesmas características, os mesmos traços, os mesmos atributos. Pois é, aí o mistério. Mas vamos tentar penetrá-lo quanto possível. São três pessoas iguais, mas existe uma singularidade aí. E esta singularidade de cada pessoa está na especificidade dos papéis. É o Pai quem cria, é o Filho, a Ele dada a missão de redimir-nos a todos. É vontade do Pai, o Filho a cumpre no Espírito Santo, que então pereniza a ação do Cristo na nossa história, na história do mundo enquanto ele existir, fazendo chegar essa salvação que foi pontual no momento da história a todos,
tanto àqueles que precederam a Jesus e que só fizeram bem e por ele mudando salvos, como seus contemporâneos, como chegar a nós esta salvação e a todos os pais que virão até o fim dos tempos. Então o Pai cria pelo Filho Jesus no Espírito Santo. Esse Filho, a segunda pessoa da Trindade, é quem esta recriação faz após o homem ter pecado e assim introduzido no mundo a morte, como consequência deste afastamento que fizera deliberadamente de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo vivem um movimento interno ali na Trindade, que nós na teologia chamamos de movimento intra, ou seja, as três pessoas trinitárias vivem um diálogo permanente, ininterrupto, harmonioso, sem quaisquer ruídos, interrupções ou chiados. E quando Deus está para expandir este amor de si para fora de si, surge a criação, surge tudo o que existe, surgimos nós. E ao criar, Deus não fica mais fraco, Ele não perde o seu poder, não o vê diminuído, não fica menos Deus, não fica vulnerável. Deus cria e permanece Deus, com todo o seu poder, o mesmo antes da criação, e assim permanece o mesmo após tudo criado. Lembram-se do que disse há pouco? Criados fomos à imagem e semelhança de Deus? Pois bem, também nós temos de expandir, colocar para além de nós os dons que temos e que nos foram presenteados por Deus. Há quem pense que é guardando, retendo, que mais rico ficará e por conseguinte protegido. Não, não é essa a matemática de Deus. Na nossa matemática humana, se temos lá, e já lhes falei isso outrora, 5 laranjas e damos 2, opa, ficamos com menos, temos só 3 agora. Na matemática de Deus não é assim. Daquilo que damos, mais ricos ficamos. À semelhança de Deus, que dá de si e não se empobrece, também o homem precisa dar de si, porque ao buscar, reter, conter, guardar, não se enriquece, se empobrece, porque o segredo dessa riqueza está na doação, na partilha, no estar com o outro, porque Deus, uma comunidade perfeita de amor é, e nós feitos fomos para viver em comunidade, viver unidade, diferentes que somos uns dos outros, porque trazemos traços diferentes, características, particularidades que nos fazem únicos. Mas o Espírito Santo que está para amalgamar os corações, transformando-nos de tijolos vivos e isolados numa construção única para a habitação de Deus aqui na terra, este Espírito Santo faz bem o seu papel, une-nos a todos, lembra-nos a todos o que Jesus fizera e dissera para que nada se perca, e tudo para a santificação nossa e glória do Pai. Então, se queremos nos enriquecer de verdade, demos-nos inteiros, porque este Deus, que deu tudo de si para nós, não espera menos de nós, espera também o nosso fruto. Quando o homem se deixa encontrar por Deus, porque a iniciativa desse encontro é sempre de Deus. Então, quando o homem se deixa encontrar por Deus, não há um encontro de duas solidões, não. A solidão do homem se depara com a comunidade trinitária. E é nesse encontro, e só nesse encontro,
que o homem se faz feliz, porque uma resposta tem à sua solitude, à sua solidão. Nada mais preenche o homem, senão Deus. Não há quaisquer realidades outras que possam dar ao homem a saciedade que longe com tanto de Deus não encontra, só em Deus está. Daí o encontro que fazemos com Deus, íntimo, profundo, permanente, sem dele nos afastar, isso nos sacia. É Ele que nos basta. Dá para entender então, porque os santos e santas, embora vivendo perseguições, o martírio, fome, prisões, doenças, viviam esta saciedade, estavam com Deus, e ali a resposta, como disse, à sua solicitude, à sua angústia. Deus é esta resposta. Falei-lhes há pouco que nós criados fomos a imagem e semelhança de Deus. Pois bem, em Deus nada se faz senão pelo Filho. Em Deus nada se dá fora do Espírito Santo. E em Deus nada se dá que não tenha sido querido antes pelo Pai. Olhem, então o que o Pai quer, o Filho assume e o Espírito Santo então atua no cumprimento dessa vontade. Ora, por que o mesmo não pode se dar conosco? As três pessoas trinitárias têm a mesma natureza, a natureza divina. Nós aqui temos uma mesma natureza, a natureza humana. Por que então não pode o mesmo se dar nas nossas famílias, na sociedade, nos lugares onde estamos, no ambiente de trabalho? O que, senão uma decisão necessária, uma vez tomada, que assumida seja por todos da casa, por conseguinte, por todas cumprida, que todos ali por ela se empenhem. Que tal? Mas nem mesmo nas nossas casas parecemos agir assim. Por que parecemos inimigos uns dos outros? E então nos afastamos, e então rechaçamos o outro, expurgamos-o, pondo-no fora, quando chamados à inclusão somos. Como disse, uma decisão necessária, que seja assumida por todos, buscada por todos, cumprida por todos, vivida por todos, e aí o seu resultado a todos influenciará. Como é verdade, acontece na igreja, o bem de um se converte em benefício para todos. Que realidade é essa, não? Que somos chamados a viver bem aqui na nossa pequenez, na nossa falibilidade. Que rico saber que Deus nos habita, desde que permitamos Ele em nós esteja. Isso se dá quando entramos em comunhão com Ele, ou seja, fazemos a sua vontade e sabemos como proceder. Sabemos qual é a vontade de Deus, ou não sabemos? Desse modo, queridos, ajude-nos este mistério trinitário a reconhecer que, embora diferentes uns dos outros sejamos, por nossas particularidades, chamados somos a viver unidade, comunidade, união, comunhão de amor. Então que os nossos passos se deem sempre na direção dos nossos irmãos e irmãs, e juntos caminhemos para Deus, que já vem o nosso encontro, sendo dele a iniciativa de nos encontrar, deixemos-nos, pois, achar por Ele, e fiquemos felizes com o seu abraço. De verdade, então, a resposta à nossa solidão está no encontro com este Deus trinitário, comunidade, este Deus indiviso,
que comunidade é, e nele a nossa felicidade perfeita, completa. Que tal então, a partir desta Eucaristia, sair deste tempo bem diferentes do modo como aqui chegamos, dispostos a não viver isolados, cada qual no seu quadrado, circunscrito aos seus problemas ou tão somente às suas próprias vitórias e alegrias, mas dispostos a partilhar o que temos. E se temos erros, falhas, defeitos, contemos com o outro para que nos ajude a vencer as nossas imperfeições, a parar as nossas arestas, porque é vivendo assim, como irmãos e irmãs, que alcançaremos o céu e que habitaremos um dia o seio da Trindade, estaremos nesta visão beatífica de Deus. Que realidade única, surpreendente, que aqui não entendemos, mas embora não entendamos e não compreendamos, somos tão felizes por ao menos de leve tocar esta realidade e percebê-la também em nós, porque em nós Deus habita. Que incrível, não? Somente Deus para fazê-lo. Pensemos, pois, por uns instantes, como podemos viver mais e melhor esta dinâmica que há entre as pessoas da Trindade, também aqui, entre nós.